Neste vídeo, nós da HH pretendemos explorar mais sobre a correlação entre violência doméstica e a questão da habitação, identificando alguns dados do cenário atual e como o Estado tem agido frente a estes casos diários de violência. Desde o início do ano, 20 mulheres e uma criança foram assassinadas em contexto de violência doméstica em Portugal. Dados da CIG, que é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, apontam que em 2021 foram participadas a PSP e a GNR 26.511 ocorrências de violência doméstica. Ainda vale dizer que estes números não contabilizam as vítimas que não participaram da violência por culpa, medo ou vergonha, ou que, por exemplo, não prosseguiram com seus processos, seja por uma abordagem policial que diminui a violência sofrida, seja por medo quando são vítimas imigrantes, negras ou de etnia cigana, que quando recorrem à polícia podem ser novamente alvos de discriminação e violência. A violência doméstica acontece dentro de casa e escapar a ela, em muitos casos, significa encontrar um outro teto para viver, o que nem sempre é fácil. Em 2021, a APAV, a Associação de Apoio à Vítima, apontava que 75% dos casos eram mulheres. Talvez interesse saber que em 2020 a diferença salarial entre homens e mulheres foi de 11,4%, diferença que perdura durante toda a vida de uma mulher, já que as pensões foram entre 205 e 296 euros mais baixas. Sem esquecer também que uma mulher realiza 10 horas de trabalho doméstico e de cuidados a mais que um homem durante uma semana. Somos mais facilmente despedidas, principalmente quando somos mães. Somos as primeiras a sair do trabalho para cuidar de crianças e idosos. Em períodos de crise, a precariedade das nossas vidas se intensifica, como aliás ficou claro durante a pandemia. Mas a violência doméstica também atinge outros grupos. Veja que a ILGA, em 2019, demonstrou que 14% da violência contra pessoas LGBTQIA+, acontece dentro de casa. E essa violência costuma ser duplamente invisibilizada, por acontecer dentro do ambiente doméstico e por ser contra pessoas LGBTQIA+. Frente a esta realidade, quais têm sido as respostas do Estado a curto e longo prazo? O principal serviço de atendimento é a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, que é composta por diversos equipamentos do terceiro setor, como as IPSS e ONGs. Na rede, existem dois principais tipos de equipamento: as estruturas de atendimento e apoio à vítima e as estruturas de acolhimento temporário às vítimas, que são os abrigos de emergência e as casas-abrigo, para onde normalmente são encaminhados os casos mais graves, quando há risco de integridade física das vítimas. Se, por um lado, há uma distribuição territorial relativamente homogênea de 200 estruturas de atendimento e apoio à vítima, não é possível dizer o mesmo dos abrigos emergenciais e principalmente das casas-abrigo, que juntas somam apenas 54 estruturas mais concentradas no litoral do país. Dentre as duas estruturas de acolhimento, os abrigos de emergência são lugares de estadia temporária, previstas na lei para um período renovável de 15 dias, e é para onde normalmente são encaminhadas as vítimas que aguardam o processo de análise de seus casos. Já as casas-abrigo são locais de acolhimento por um período temporário de 6 meses, o que é considerado suficiente para a autonomização da vítima. Após este período, o Estado deveria garantir uma solução habitacional adequada, permanente e segura. No entanto, entre 2019 e 2022, tanto os abrigos de emergência quanto as casas-abrigo sofreram uma diminuição do número de estruturas. O número de abrigos de emergência sofreu uma redução de 26 para 17 estruturas, e as casas-abrigo diminuíram de 39 para 37 casas. Vemos então que as respostas a curto prazo, apesar de estarem longe de dar conta das necessidades, têm sofrido desinvestimento nos últimos 4 anos. Os programas que se propõem a dar soluções habitacionais para as vítimas estão, na maior parte, previstas pelo Protocolo de Colaboração entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, a CIG, e o IRU. Este protocolo é apresentado ou vendido
como um passo para a dita autonomização das vítimas. Normalmente, o processo para aceder a uma resposta a longo prazo, o que significa o acesso a uma casa, é aberto a partir de um formulário que é preenchido e enviado pelas instituições que sinalizam o caso, como a rede. O IRU recebe e faz a apreciação dos casos sinalizados. O próximo passo é a atribuição de uma casa adequada às necessidades de cada pessoa, num prazo de até 6 meses. Mas como diz o protocolo, se existirem focos suficientes e adequados. Ainda assim, entre 2014, a data em que o protocolo foi assinado, e 2018, apenas uma média de 19 casas foram atribuídas por ano em todo o país. Cada município também pode assinar esse protocolo e beneficiar-se de financiamento a fundo perdido para a construção de habitação a partir do programa denominado Primeiro Direito. Cada município precisa identificar, dentro da sua estratégia local de habitação, o número de vítimas de violência doméstica que necessitam de casa. As vítimas estarão cadastradas no grupo de pessoas em situação de precariedade, onde se incluem pessoas em situação de sem-abrigo e pessoas sem outra solução habitacional que não sejam a sua atual residência e que se veem forçadas a sair dela por problemas relacionados com a violência doméstica, declaração de insolvência, obras de responsabilidade do município ou o fim do contrato de arrendamento se forem agregados monoparentais, ou que incluam pessoas com deficiência ou com mais de 65 anos. O Executivo Municipal do Porto informou na sua estratégia local de 2019 que haveriam 696 pessoas sem abrigo, 991 ocorrências de violência doméstica e 28 casos em risco de despejo, ou seja, temos um total de 1.715 agregados. Para este grupo de pessoas em situação de precariedade, a estratégia prevê 440 soluções que ficariam gradualmente disponíveis entre 2020 e 2025. Este número de soluções é manifestadamente insuficiente, segundo a estimativa da própria Câmara. Ainda assim, o maior problema é que, apesar de terem sido identificadas soluções, não se conhecem planos concretos da Câmara do Porto para dar respostas nesse sentido. Isso não pode ser considerado um caminho real para a autonomização das vítimas. Custa acreditar nas soluções propostas pelo Estado, seja para o acolhimento a curto prazo, quanto para a autonomização a longo prazo. Não oferecendo saídas concretas para quebrar o ciclo de violência doméstica, o Estado continua a determinar a violência contra a mulher e as pessoas LGBTQIA+, crianças, idosos, como natural e inevitável. O processo de autonomização não é tão somente que a pessoa sobreviva, é dar condições reais para que as vítimas construam a sua vida. Ter soluções habitacionais públicas e de qualidade, seguras em um número suficiente para as vítimas de violência doméstica é uma das condições necessárias para quebrar com o ciclo de precarização e violência, contribuindo para que se possa viver de uma maneira autônoma e que as vítimas nunca voltem a ser dependentes do seu agressor. Para além das soluções permanentes, as soluções temporárias são imprescindíveis para a segurança e o distanciamento da vítima em relação ao seu agressor, bem como o acesso ao apoio imediato. Esta solução terá de passar por um abrigo emergencial para onde a vítima não possa levar dependentes idosos, onde não tenha privacidade, onde tenha de estar sujeita a um horário de recolhimento? Não haverá melhores alternativas a este modelo de institucionalização que coloca quem sofreu violência novamente na condição de vítima? Não deveria o Estado garantir a nível local e nacional uma habitação emergencial de qualidade, na qual a vítima possa viver de forma independente, com dignidade e com aqueles de quem cuida? Quantas mulheres e outras vítimas de violência doméstica continuarão a permanecer numa casa onde sofrem violência por falta de alternativa habitacional? Quantas vítimas voltarão a coabitar com as pessoas agressoras por não encontrarem outra solução material? Evidentemente, a falta de habitação está longe de ser a única causa do problema complexo da violência doméstica. No entanto, a construção de uma solução terá também de passar por mais e melhor acesso à habitação pública e de qualidade. Na habitação hoje, acreditamos na união e na luta conjunta por uma sociedade livre, na qual cada uma e cada um de nós tenhamos as condições para uma vida livre e igualitária. Se gostou do vídeo, nos ajude compartilhando e somando mais pessoas a esta luta. Vem lutar conosco!